Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão, que joga já neste sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Mengão que vai tentar se manter no topo da tabela, jogando no Maracanã com casa lotada. Enfim, além disso, mais algumas informações desse mercado da bola, que está bem agitado aí no Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like também aí e vamos para o vídeo. Luiz com o Pedro Henrique Torre aqui conosco para falar do rubro-negro. Tá de volta o Brasileirão, Pedro. Pois é, tudo bem, Mari? Bom dia a todos aí, os amigos, companheiros, quem assiste a gente, enfim. O Flamengo está de volta ao Campeonato Brasileiro depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, eu chamar de Mundial, mas Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo caiu nas oitavas contra o Bahia e agora tem esse desafio aí pela frente, que volta o calendário atropelado, um jogo atrás do outro. E amanhã já tem esse Flamengo-São Paulo, 16h30 no Maracanã. Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro, 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos justamente por conta da viagem para o Mundial. Só que deu uma mudançazinha de lá para cá, né? O Gerson acabou saindo para o Zenit, o Pulgar teve esse problema no pé, vai ficar mais 2 meses afastado, mas o Jorginho foi incorporado ao elenco, já estreou no Mundial. Então a questão é como vai reagir o Flamengo, esse time, como o Felipe Luiz vai montar essa engrenagem para sustentar a liderança do Campeonato Brasileiro aí pelas próximas rodadas, se assim quiser, e também Copa do Brasil, Copa Libertadores, e tem a cobrança ao mesmo tempo por reforços. A janela abriu ontem, então tem muita cobrança interna e externa também no Flamengo por novas peças aí para a sequência da competição. A tendência ali é que o De La Cruz forme ali a meiuca ao lado do Jorginho, aí tem a Arrascaeta, Luiz Araújo, na frente fica sempre aquela dúvida ali, tem o Plata, mas isso aí, Pedro ou Bruno Henrique. Então é mais ou menos o que o Flamengo deve entrar em campo amanhã. A defesa, todo mundo já sabe, Rossi, Wesley, que está em vias aí de ir também para o futebol europeu, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. É o Flamengo que tem uma base forte, mas perdeu, teve baixas, então busca reforços aí para essa sequência da temporada. Tem pressão por conta disso. Agora não tem mais descanso não, Mari. Para ninguém, pé embaixo, então, que o Campeonato Brasileiro e todas as outras competições também estão voltando. Peço licença. Ana Flávia Nunes, do time visitante, Débora Carvalho. Fala, Ana, tudo bem? Boa tarde, prazer estar com vocês aqui no Taon. Ei, Vini, tudo ótimo. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui na tela do Sport TV. A gente está aqui em frente ao centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu. O Flamengo treinou agora pela manhã e já tem alguns jogadores indo embora. Inclusive o Brendo Fernandes vai mostrar um pouquinho da movimentação para vocês, que aí tem aquela movimentação clássica de torcedores aqui esperando alguns jogadores para, quem sabe, conseguir uma foto, um autógrafo, né? E aí, cada vez que esse portão aqui se abre, eles ficam na maior expectativa para ver se alguém para falar com eles. Esse treino de hoje, gente, foi o último treino antes do jogo de amanhã contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo às 4h30 da tarde no Maracanã. Como a gente viu, né? Flamengo é líder, vai em busca da vitória para se manter no topo da tabela. O técnico Felipe Luiz deve escalar força máxima. Lembrando que ele não conta mais com o Gerson, vendido para o Zenit da Rússia, e nem com o Pulgar, que deve ficar 3 meses fora por causa da fratura no pé direito. Quem são os favoritos para ficar, então, com essas duas vagas? Everton Araújo, Alan e também o De La Cruz. Inclusive, o De La Cruz está sendo preparado para enfrentar e suportar essa sequência intensa de jogos que tem pela frente. E aí, amigos, enquanto o time está focado nas próximas partidas, o Flamengo está negociando a renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. O contrato atual do treinador vai até o fim deste ano, mas a ideia do Flamengo é renovar por mais 2 temporadas até 2027. Quem também deve renovar contrato em breve é o lateral direito Varela e também um jogador que está se destacando bastante, que é o jovem atacante Wallace Yan, de 20 anos, ele que é o xodó do Felipe Luiz, né? Ele tem um contrato longo até 2027, mas a negociação é para fazer alguns ajustes e também dar um reajuste salarial para o menino, que anda merecendo, né? Ele, inclusive, tem atraído a atenção de clubes de fora, como, por exemplo, o Wolverhampton da Inglaterra. O Flamengo está monitorando esse interesse, não tem proposta oficial na mesa ainda. Agora, as negociações com o Pedro e com o Arrascaeta continuam paradas. Há muita expectativa da torcida com relação a isso, mas por enquanto nenhuma novidade. Agora, para a gente saber quais são as notícias do São Paulo, a gente vai até São Paulo, então. Falar do líder do Campeonato Brasileiro, certo, Rafa? Amanhã tem Flamengo e São Paulo. À disposição. O Flamengo voltou do Mundial de Clubes. Com 50 mil ingressos vendidos. Então diga lá, você com as informações. É isso.
50 mil ingressos já vendidos antecipadamente. O torcedor rubro-negro está com saudade do time, né, Abel? Afinal de contas, o Maracanã vai ser reaberto amanhã, depois de 42 dias. O último jogo nele foi aquela goleada do Flamengo sobre o Fortaleza, 5-0. Então a última impressão deixada no Brasil foi ótima e a última impressão deixada no Mundial de Clubes não foi sentimentalmente ruim, né? Ficou aquele cenário na cabeça dos torcedores do Flamengo, em média, de que o time conseguiu competir em muitos momentos no jogo contra o Bayern de Munique, que não fossem as falhas individuais, talvez até o fluxo daquela partida pudesse ter tido um outro rumo. Mas o Mundial de Clubes é passado, o Flamengo já está há algum tempo só treinando para o jogo de amanhã contra o São Paulo às 4h30 da tarde. Como o fã de esporte pode perceber, tá sol, aquele sol com friozinho aqui no Rio de Janeiro. E a expectativa é que tenhamos sol amanhã no jogo entre Flamengo e São Paulo. Pode ser que o calor também tenha algum tipo de interferência na questão do rendimento das equipes, mas a principal preocupação nesse momento do Felipe Luiz é encontrar equações para solucionar os problemas do time. Ele não tem o Eric Pulgar por um bom tempo, no mínimo 2 meses, pela fratura no 5º metatarso, e o De La Cruz, que foi utilizado na partida contra o Bayern, entrando durante o jogo, tem tudo para ser titular do meio-campo do Flamengo, ao lado do Jorginho e também do Arrascaeta. A tendência é que o Felipe Luiz escale o Flamengo no 4-3-3, havendo uma grande discussão sobre quem serão os jogadores do comando do ataque. Luiz Araújo é quase certo, o lado esquerdo pode ser ocupado pelo Gonçalo Plata, a dúvida se o Pedro vai ser titular ou não, até em função de todos os temas envolvendo uma situação dele ser uma peça hoje que pertence a uma intenção do José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, de venda nessa janela de transferências. Isso também não ressonou bem interna e externamente para o próprio dirigente. O jogador estaria insatisfeito por não ser mais titular absoluto com o Felipe Luiz. Então tem muitas questões que o Flamengo tem que equacionar para poder entrar em campo amanhã contra o São Paulo, defender a liderança, 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas tempo para treinar o Felipe Luiz teve, e os problemas de formatação do time, basicamente mesmo só o Eric Pulgar. Você falou aí uma probabilidade de Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. É um Flamengo faceiro, hein? Não é, professor? Faceirinho. E por mais problemas que tenha para resolver, também tem internamente as soluções. Aí, diante de um São Paulo, que é outro também que restartou. O trabalho do São Paulo começa agora. Eu acho que o trabalho começa agora, mas os problemas também serão os mesmos do tempo do Zubeldia. Aí eu não tenho dúvida, nesse confronto, o favorito é o Flamengo. Aí eu vou sair do muro. Aí não teve nem a chamadinha aí, né? E só para fechar... Vendo a utilização do Pedro, se Pedro e Arrascaeta cabem no mesmo time, o Flamengo volta com mais dinheiro ainda da Copa do Mundo. É uma característica de todo mundo que voltou dessa Copa do Mundo, né? Rico. Tem dinheiro em caixa, né? Mas deixa um dinheiro dos impostos para todo mundo também, né? Deixa 30% lá. Não sei se o presidente dos Estados Unidos vai mandar uma carta pedindo mais dinheiro. Né? Talvez, mas, enfim, isso possa acontecer também. Por enquanto, tarifaço em cima do cachê. Né? Por enquanto são 30% lá e 15% aqui. Então, quando a gente fala desse dinheiro, é um bom dinheiro. Pode calcular um pouquinho mais da metade, na verdade. Mas um pouquinho mais da metade desse dinheiro todo que esses clubes ganharam. Bastante. Ainda é bastante. Mesmo assim é bom. O Flamengo já tem o Jorginho anunciado como reforço, não estreou pelo Campeonato Brasileiro, se incorporou ao time justamente na Copa do Mundo. O Flamengo tem recuperação física de alguns jogadores importantes. O De La Cruz, nos últimos jogos, acho que só no último, aliás, da Copa do Mundo, já esteve em campo. Isso. Não voltou com nenhum problema novo físico, né? Que eu me lembre. Não, ele está recuperado, na verdade. Né? Então tem um elenco mais completinho, algo que foi raro para nesse primeiro semestre. Ele, inclusive, dizem aqui as notícias que ele vai ocupar funções do Pulgar, que se machucou. Né? Voltou com esse problema, claro. Teve um problema, sim. Teve essa perdeu o Pulgar para o resto da temporada. Então, sim. Eles estão... Quando digo eles, a comissão técnica do Flamengo está apostando que o De La Cruz, agora recuperado, tem um problema. Vai fazer o papel do Pulgar. É uma adaptação, né? Provavelmente a ideia é de jogar com Jorginho e De La Cruz, dividindo as funções de volante, mas também ajudando na criação. Do Pulgar, né? O tipo de volante, né, de jogador de meio de campo, é uma adaptação, como você falou. O Pulgar é o chamado primeiro volante, que no nosso tempo, né, Charles? Sim. Se chamava de cabeça de área. Sim. Né? É aquele cara que fica o primeiro à frente da linha de zaga. Depois da defesa é o primeiro. O Jorginho e o De La Cruz não são necessariamente isso, mas podem dividir essa função, podem fazer uma dupla de volantes ali. Sim, e hoje em dia, né, Barreto, esse cara mais cabeça de área
que fique mais com funções defensivas do que qualquer coisa, ele não tem sido muito apreciado no futebol de hoje, né? Hoje você precisa de volante que saiba jogar e que saiba defender. O Pulgar sabe, né? O Pulgar, quando sai para o jogo, não faz besteira. Exato. E eu acho que o De La Cruz já exerceu essa função no Flamengo e antes de chegar ao Flamengo. E assim, é capaz. Você ter 2 meio-campistas que sabem jogar. Os dois têm mais qualidade com a bola no pé do que o Pulgar, mas tem menos capacidade defensiva. Força, né? E o Flamengo tem o Alan também, que muitas vezes faz essa função ali de primeiro volante também. Foi quem entrou diretamente no lugar do Pulgar quando ele se machucou. Sim, exatamente. E foi contratado meio que para isso, num ano que o Pulgar... teve muito problema de lesão. Agora, o Barreto, eu acho que os problemas do Flamengo estão menos nessa questão dos jogadores disponíveis e estão mais na questão de ambiente turbulento, porque é impressionante como em tão pouco tempo, né, de uma disputa de Mundial de Clubes, o Flamengo já volta com tanta panela fervendo. Eu sei, a gente já está, né, há muitos anos, mas eu fico assim impressionada com a capacidade de fabricar problema quando não tem. Quando não tem problema, tem que fabricar um problema. A história do Pedro, que assim, do nada, lógico que todo mundo estava questionando, bom, o Pedro não vai ser titular com o Filipe Luís? Tem o fator dele ter acabado de voltar de lesão? Tem o fator também do estilo, né, da forma como contribui sem bola, quando vai contribuir. Assim, acho que é um período de adaptação para o Pedro e para o Filipe Luís usando o Pedro. E a Copa do Mundo exacerbou isso, né? Porque, por exemplo, o Arrascaeta passou a ser... Como já estava jogando antes, né? Quando o Pedro estava fora. O Arrascaeta, nos 2 jogos contra europeus, foi substituído no intervalo, né? Do primeiro para o segundo tempo. Não sei se exatamente no intervalo, mas assim, ele não jogou a partida inteira. O Bruno Henrique entrou para dar mais consistência, mais capacidade física. Ninguém estava discutindo a parte técnica do Arrascaeta, né? O Ganso, no Fluminense, por exemplo, jogou um tempo contra o time mais fraco da chave e o Renato olhou e falou, não vai dar, tirou e não botou mais, né? Então, a Copa do Mundo levou esse debate, mas agora, lógico, voltando para o ambiente do futebol brasileiro, talvez fosse mais fácil o Pedro recuperar o seu lugar, mas não, já virou uma discussão e aí anuncia-se um interesse... Quando saem as notícias, fica tudo mais complexo. Eu acho que esse é o problema do ambiente tão conturbado do Flamengo, tudo vaza. E aí anuncia-se interesse num atacante que ninguém conhecia ou pouca gente conhecia, né? E o cara ainda chama Mickey, né? Para vir dos Estados Unidos, para juntar com o Mickey, para botar o Pateta na história, não custa nada, né? Tá faltando... até mais, deve ser mais para Mikey, porque não tem o C, mas enfim... Claro, tudo vira folclore. Claro. Faltam alguns dados, eu acho, nessa história precisamos de um atacante, mais ou menos isso que ele está dizendo, né? O Boto, né? Tá na manchete dos jornais hoje, né? Tem dados aí de bastidor que eu acredito que a gente não saiba, né? Porque também essa não utilização do Pedro durante a Copa do Mundo, todo mundo estranhou isso, né? Mas espera aí, por que isso não está acontecendo? Se não está acontecendo é porque ele não está em condições, né? Simples assim. Isso é simples, né? Mas ele voltou muito tá cedo, né, Charles, da lesão? Talvez tenha sido. E assim, uma lesão muito... E é uma lesão séria. É uma lesão que não é fácil. Certamente ele não está no auge da capacidade física agora. E é isso que eu acho, que às vezes é uma questão de tempo de adaptação, né? De readaptação. Tanto de readaptação do Pedro estilo antigo, quanto de readaptação do Pedro se ele for, por exemplo, cumprir o que o Filipe Luís exige nessa questão de mobilidade. Até porque se o Pedro quer um futuro no futebol europeu, por exemplo, ele precisa cumprir essas funções, né, sem bola. Eu acho que isso é natural. E aí o que eu acho que o Boto, ele virou um personagem dessa história, porque assim, ele contratou o Juninho também, que também, né? Ninguém mais... O Juninho nem é o reserva do Pedro. É isso que eu ia falar. O reserva do Pedro ou é o Bruno Henrique ou é o Plata. Exatamente. E quando o Boto chega com o anúncio já dessa contratação do Juninho, ele dá uma entrevista para a Emanuele Araújo, se eu não me engano. Do GE. Nossa repórter do GE, que estava lá nos Estados Unidos quando eles estavam disputando a Florida Cup, sei lá o que estava sendo disputado lá. Na torneio amistoso, e ele fala que o perfil de contratações do Flamengo iria mudar, que ia ser muito mais parecido com essa contratação do Juninho no sentido de vamos mapear melhor o mercado, a gente não vai trazer os protagonistas lá de fora, a gente vai mapear melhor o mercado para trazer
jogadores que ninguém fala, mas que, né, quase que uma comparação ali o que o Botafogo fez com o Igor Jesus, que não era um super nome sendo cogitado e de repente vai lá e traz e o cara dá super certo. O Juninho já não deu certo. Aí quando vem essa coisa de, vai trazer o Mickey, né? Pô, não é que o Boto esteja com essa moral toda, né? Então... E esse jogador foi dispensado no exame médico de home office, né? O exame médico feito à distância, porque ele não veio para o Brasil para ser dispensado no exame médico. Foi dispensado, né? Enfim. Ficou também mal explicada essa história, né? Enfim. E agora a gente tem, estava até lembrando aqui, a gente não vai botar os campinhos, né? Porque é muito difícil hoje você bancar, acho que dos 16 times que vão entrar em campo, é difícil bancar as escalações, a gente entender o que aconteceu durante esse período todo, mas o Flamengo já lançou um tema, né? Pedro será titular, Pedro não será titular. Se Pedro for titular, significa que ele volta para o time, se Pedro não for titular, significa que continua a crise na Gávea, enfim, né? O tema está lançado. Vou trazer aqui mais algumas informações complementares desse próximo jogo do Flamengo, né? O Flamengo joga neste sábado às 16h30, lembrando, contra o São Paulo. Na tabela atualizada, o Flamengo é líder com 24 pontos, ali empatado com o Cruzeiro, porém com um jogo a menos. Detalhe, já o São Paulo está muito mal no campeonato, está na 14ª colocação, com apenas 12 pontos, e vem de uma sequência de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, antes dessa parada do Mundial de Clubes. Como podemos ver aqui nos últimos 5 jogos do São Paulo, e aí está englobado Libertadores, Campeonato Brasileiro e até a Copa do Brasil. O São Paulo perdeu 3 jogos, que foi essa sequência de 3 derrotas seguidas do Brasileiro, e aí acabou vencendo pela Libertadores o Tadieres e venceu o Náutico. Além disso, o São Paulo teve a troca do treinador, né, que agora vai ser Crespo, que já vai estrear contra o Flamengo neste sábado. Além disso, estou trazendo um corte aqui com os últimos 5 jogos do Flamengo, relembrando, né, o último jogo do Flamengo foi o jogo contra o Bayern, que acabou sendo eliminado do Mundial, mas anteriormente a isso foram 3 jogos na fase de grupos, com 2 vitórias e um empate contra o Los Angeles. Já no Brasileirão, antes de ir para o Mundial, o Flamengo venceu o Fortaleza pelo placar de 5-0, que lhe deixou na liderança do campeonato. Já o retrospecto contra o São Paulo nos últimos 5 jogos, e aí nesses 5 jogos está Brasileirão e Copa do Brasil, foram uma vitória somente do Flamengo, contra 3 do São Paulo e um empate. E aí vamos ver agora como o Felipe Luiz vai montar esse meio campo do Flamengo, né? Jorginho possivelmente vai ser um dos líderes ali do meio campo, com muita qualidade, e aí jogando dentro do Maracanã, lotado, casa cheia, Flamengo para se manter no topo da tabela, com certeza vai vir muito forte para esse jogão de amanhã. Enfim, essas foram algumas das informações aí para esse jogão deste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like para ajudar no engajamento e até o próximo vídeo. Valeu!